Sejam bem-vindos a mais um Cuiabano 40 Graus. Eu sou o Diego Cuiabá e já quero agradecer você por estar nos assistindo, acompanhando o podcast mais quente do Centro-Oeste. E hoje nós estamos aqui com uma das vozes mais polêmicas e firmes do estado de Mato Grosso e do Brasil, Ulisses Moraes, ex-deputado estadual, liberal, conhecido por enfrentar o sistema e se expor em manifestações mesmo correndo o risco de tomar porrada. Ossos do ofício. E Ulisses, seja bem-vindo. Diego, é um prazer estar aqui contigo aqui. Obrigado pelo convite. E é sempre muito prazeroso a gente poder estar debatendo nossas ideias e colocando aí aquilo que a gente acredita na mesa. Isso aí, irmão. Vou deixar um breve resumo aí para quem está nos assistindo. Hoje a gente vai estar falando aí sobre a atualidade, o que está acontecendo no Brasil, impostos abusivos, censura, perseguição, política, taxações dos Estados Unidos, democracia e futuro do nosso país. E já peço para você se inscrever no canal, se puder deixar um like, seguir as nossas redes sociais. Se quiser seguir também o Ulisses lá hoje, tá no auge, né, Ulisses? O último vídeo que eu vi o seu lá, quase que você tomou umas porradas lá. Isso acontece com a frequência. Vamos começar aí, falando sobre economia e imposto. Ulisses, você sempre criticou a carga tributária brasileira, né? Hoje o brasileiro paga mais de 40% do que produz em impostos. Qual seria a sua solução prática para aliviar esse peso e o bolso do cidadão hoje, atualmente? Bom, a discussão da carga tributária no Brasil, ela não vem de hoje, né? Ela é uma discussão já que vem de muitos anos e vamos dizer assim, a grande situação que prejudica a questão tributária no Brasil é a tributação em cima do consumo, né? E não em cima de renda. Então, a gente precisaria de uma reforma estrutural tributária para que a gente pudesse realmente fazer com que o cidadão pagasse menos impostos lá na ponta. É isso aí. No Mato Grosso e no Brasil atualmente, a gente vê muito empresário e trabalhador reclamando do custo do país. Você vai no supermercado hoje, se você for fazer uma comprinha, se dali R$200, você está saindo com 3 sacolas, 4 sacolinhas na mão. O que mais encarece a vida atualmente do brasileiro? É imposto ou será que é burocracia estatal? Bom, na verdade é uma série de fatores, né? Primeiro que a gente tem uma economia caótica. A gente tem uma economia ruim. Hoje o governo federal aí faz com que a gente tenha uma das maiores taxas de juros da história do nosso país. Então a gente tem a questão da inflação, também culpa do governo federal, culpa aí de um mercado instável, de uma falta de negociação, de uma falta de diálogo e também a situação do custo de produção. Quando a gente tem um custo de produção caro, lógico que a gente vai ter um produto caro. E não é por isso, não só por isso, que os nossos empresários aí têm ido para fora, aberto empresas em outros lugares. Porque além de um custo de produção alto, além de uma legislação trabalhista ferrenha, além de uma economia instável, como inflação, taxa de juros alta, a gente ainda tem uma alta carga tributária. Então são todos estes fatores que fazem aí com que o cidadão no final acabe pagando mais caro e que empresários estejam aí saindo do país, né? Quantos empresários a gente já não conhece que tem deixado de abrir indústria aqui no país, deixado de gerar emprego aqui no país e aberto indústria, por exemplo, aqui no Paraguai, o nosso vizinho, por uma questão de carga tributária, por uma questão de segurança jurídica. E ainda tem esse outro fator que eu esqueci de citar aqui no país. A gente vive uma insegurança jurídica. Hoje você precisa pagar esse imposto. Amanhã depois vem o Supremo e fala, não, peraí, você esqueceu de pagar esse aqui que era devido na época. Podemos falar aí o exemplo do fundo rural, podemos falar às vezes um FETAB, às vezes é válido, às vezes não é. Enfim, são decisões judiciais que o tempo todo ficam mudando e deixam aí o empresário numa insegurança jurídica enorme. Então, assim, para empreender no Brasil, o cara tem que ser muito guerreiro, essa é a grande verdade. Ulisses, outra coisa que eu ando observando ultimamente é que muita gente está reclamando que não consegue contratar pessoas, que está faltando mão de obra. Aí a gente vê muitas pessoas ganhando alguns benefícios do governo, como se fosse uma forma velada ali de manter. O cara, ele, às vezes, prefere ganhar o Bolsa Família e fazer um bico. Você acha que isso aí também pode estar onerando muito o Estado atualmente, esse excesso de pagamento de auxílio, de bolsas? O que você acha, na sua opinião? Não, com toda certeza, né? Eu acho que quando o Estado dá auxílio de forma indiscriminada, dá o auxílio sem condições ou exigências mínimas para aquela pessoa deixar esse auxílio lá na frente, isso acaba gerando essas pessoas que não têm interesse em trabalhar ou que resolvem trabalhar
na informalidade, né? Quantas histórias a gente escuta de amigos, de empresários que por vezes já foram abordados por seus funcionários, no sentido de, cara, vamos fazer o seguinte, não assina minha carteira não, ou me manda embora, deixa eu ficar com seguro-desemprego e trabalhando aqui informal. Então não é uma vez, duas vezes, a gente escuta isso umas centenas de vezes. E a gente percebe, inclusive, que nesses estados onde a maior parte da população ali recebe benefício, a gente percebe que são estados pobres, porque não conseguem gerar nada, enfim, a economia não gira, são pessoas que ficam literalmente só sugando do estado e vivendo ali nessa informalidade sem produzir muita coisa. O que eu vejo atualmente também é uma grande migração de estados que estão com o governo de esquerda há muitos e muitos anos, décadas aí, quase alcançando 100 anos aí na frente de famílias famosas que sempre estão à frente da política desses estados. Vamos citar um Maranhão. Maranhão, por muitos e muitos anos, é governado por governo de esquerda e a gente vê uma grande saída de pessoas, principalmente para o estado do Mato Grosso e para o estado de Santa Catarina. Bahia, Alagoas. Então a gente está vendo que tá muita gente saindo do Nordeste e migrando para os estados onde a direita já está conseguindo organizar um pouquinho mais essa questão tributária, a questão de melhora de custo de vida. O que você acha que esse fenômeno dessa saída? E essas pessoas às vezes vão para aquele lugar e às vezes acabam votando no governo de esquerda. O que você acha que tem que ser mudado? Educação? O que a gente tem que fazer para conseguir melhorar a vida desse cidadão ali que sofre tanto já na mão desses governos, mas às vezes não muda essa cabeça? Não, a educação é a base de toda a sociedade, né? Mas o que você está falando é muito interessante. E não vou citar nomes aqui, mas, por exemplo, um empresário, um colega nosso, ele contrata por empreita de 6 meses, certo? E é uma mão de obra, ele tem que contratar 100, 150 funcionários a cada 6 meses, né? Na verdade, funciona 6 meses a empresa no ano. Então ele precisa de 100, 150 funcionários para trabalhar aqueles 6 meses. E é difícil você encontrar e contratar 100 funcionários de uma vez. Então tem algumas empresas que trazem aí esses 100, 150 funcionários de uma vez só de ônibus e trazem do Nordeste, para que eles venham trabalhar aqui nessa indústria. Aí queria saber com ele um dia, perguntando, falei, cara, mas e aí, geralmente são as mesmas pessoas que vêm todo ano? Porque se forem as mesmas pessoas, significa que esse cara, ou ele não trabalha lá, ou ele tem um trabalho de 6 meses lá, o que é mais difícil, né? Ele falou assim, né, realmente 80% das pessoas são as mesmas que vêm. Falei, nossa, mas como assim? Ele falou, eles trabalham 6 meses, os outros 6 meses eles dão um jeito lá de pegar seguro-desemprego, dão um jeito de pegar alguma outra coisa ou ficam desempregados. São poucos ali que têm outra ocupação, ou seja, você percebe que a pessoa está vindo aqui, trabalhando um pouquinho e depois voltando para aquele benefício. E outras pessoas que vêm para cá vêm interessadas em mudar de vida. Porque aí a gente pode falar, pô, o cara tá lá no Nordeste, ou ele tá numa cidade mais pobre, ele olha aquela realidade e ele fala assim, cara, difícil estar aqui. E realmente esses estados não têm tanto emprego quanto tem aqui, porque são estados mais pobres. Então o cara querendo mudar de vida, querendo sair daquela pobreza, querendo prosperar, ele acaba buscando estados mais próximos, buscando pessoas que estão dispostas a contratá-los e dar oportunidades de emprego, e ele vem e traz toda a família dele para tentar literalmente mudar de vida. Essas pessoas a gente parabeniza, né? Que o cara vem aqui, o cara tá interessado, mas tem esses outros que também estão nessa situação que eu achei muito engraçado. Falei, cara, o cara vem aqui, o cara trabalha 6 meses, depois ele vai lá e pega um seguro-desemprego e pronto, acabou. Ele trabalha 6 meses e tira férias 6 meses. Aí é bom, né? É curtir praia. Eu falo de questão de pessoas que querem vencer. Eu vou contar o exemplo do amigo meu. Como o nosso podcast hoje não está sendo ao vivo, pessoal, está sendo gravado devido à agenda do Ulisses, minha agenda também está corrida, as questões do estúdio também, de questão de alocação, ficou meio complicado, só a gente está fazendo ao vivo, eu ia pedir até permissão para ele, ia ligar para ele aqui, mas eu vou contar a história, bem parceiro meu, ele vai saber depois, quero mandar um abraço para você aí. Se permitir, depois a gente fala lá, faz um trechinho lá no Instagram e publica. Mas ele morava em Recife, numa cidade próxima a Recife, ali em Pernambuco, ele é pernambucano. E na época, assim, a cultura lá, o cara completou 18 anos, tem que trabalhar. E o pai dele falou, cara, tem que trabalhar, caçar emprego. E na época, ele completou 18 anos, ele é um cara muito esforçado, muito inteligente, estudioso. E ele foi ali, caçou emprego, foi pra vários lugares e conseguiu encontrar um trampo pra ganhar meio salário mínimo. Caraca, ele ficou rodar, falou, puta merda, e agora, meu? Agora fudeu tudo. E aquela cobrança em casa ali, o pai dele, porra, tem que caçar emprego. Aí ele chegou pra caçar e falou, cara, se eu arrumar um trampo ali pra ganhar meio salário mínimo, eu vou aceitar.
Aí ele chegou no Cine, lá em Recife. Aí ele olhou passando bem assim na tela, igual tá ali. Falou, pá, venha pro Mato Grosso. Aí falou, era lá em Lucas do Rio Verde. Agora eu não vou lembrar a empresa, mas oferecia assim, pro cara que tá lá, porra, é que lá não tem emprego pra nada. Então assim, os caras ofereciam um salário ali de 2 mil e pouquinho, já dava moradia pro cara morar, auxílio saúde, auxílio odontológico, dentista, e a passagem pro cara vir pro Mato Grosso trabalhar. Aí ele falou, caraca, pô, chegou em casa, falou, não, vou pro Mato Grosso. Aí a família falou assim, não, tô indo embora. Aí ele fala que entrou dentro do ônibus, o ônibus saiu de Pernambuco, passou na Alagoas, Bahia, veio alguns caras, veio pegando o pessoal até chegar em Lucas do Rio Verde. Chegando em Lucas, ele chegou lá, falou, porra, trampo novo, ganhando casa. Só que ele dividia uma casa com pessoas de várias regiões do Brasil. Tipo, na casa que ele tava, tinha um cara do Maranhão, do Pará e outro da Alagoas. Aí, assim, como ele tinha um pouco mais, assim, questão cultural de educação, de estudo, os caras queriam o quê? Final de semana? Tomar cachaça, ficar ali curtindo, porque trabalhava muito durante a semana. E ele começou a fazer bico. Começou a fazer bico de segurança, que ele é bem alto, né? Grande, forte. Aí ele começou a fazer bico de segurança ali nas boates em Lucas. Aí um dia ele viu o pessoal nosso, da polícia, né, o pessoal da cavalaria, da rotana, ele bateu o olho assim, teve lá, os caras entrou, ele, porra, ele viu os caras tudo posturado e tal, falou, caraca, bicho, eu vou ser igual a esses caras. Aí ele fala que na época ele começou a trabalhar e na época ele tinha aquele 1 hora de almoço, ele tirava, então ele almoçava rapidamente, ele ia pro banheiro, falar, tipo, né, tá ali fazendo suas necessidades, e começava a estudar. Pegava um livro, estudava. E ele se capacitou muito também no trabalho dele, que ele fala que houve até uma questão meio que, vamos dizer, preconceituosa. Porque ele aprendeu toda a estrutura do trabalho dentro da empresa, só que os patrões não davam oportunidade dele crescer. E ele já estava capacitado, então vinha um cara geralmente do sul do país, aí ele capacitava o cara, então ensinava toda aquela questão da produção da empresa, e o cara daqui 15 dias, 21 dias, o cara já era encarregado. E ele ficava ali trampando, ele falou, porra, esse aqui tá foda, né? Mas teve a oportunidade, abriu o concurso nosso, concurso público, primeira oportunidade passou no concurso. Cara, e eu falo assim, ele é um exemplo que eu falo, Ulisses, que eu admiro muito, porque ele ascendeu muito rápido na carreira nossa. Porque um cara esforçado, você vê um cara que saiu do Nordeste, veio pra cá, conseguiu o seu espaço, posteriormente se trouxe a mãe também, casou com uma cuiabana, já tem filho, comeu a cabeça do pacu e aqui já não sai mais. E eu quero mandar um abraço pra ele aí, não vou citar seu nome porque tem que pedir sua permissão, né? Mas é um Mas você exemplo vai de saber da pessoas que história. prosperam, Aham. né? O cara sai da realidade dele, muda aqui Uhum. e vem pra cá atrás de trabalhar. E hoje é uma pessoa que contribui com o Estado, né? Já não é mais uma pessoa Sim. só que tira do Estado, é uma pessoa que Não, hoje produz, contribui efetivamente com o Estado. já criou família, que eu falo com acho que das grandes necessidades do estado do Mato Grosso, isso é a gente trazer pessoas para vir morar, que a gente hoje tem uma necessidade muito grande de mão de obra, precisa de pessoas para vir trabalhar, e a gente necessita também de ter esse crescimento. O nosso estado ele é muito rico, mas a gente precisa de pessoas, inclusive quem estiver assistindo aí, acompanhando, venha para o Mato Grosso, a gente precisa de você, a sua mão de obra, mas que venha para trabalhar, não para aprontar. Ô, Lessa, vamos falar um pouquinho aí sobre censura, liberdade de expressão e riscos pessoais. Nos últimos anos, a gente se fala muito de censura e perseguição política no Brasil. Você já foi alvo direto de alguma intimidação a respeito das publicações que você faz na sua rede social? Bom, nós já tivemos até, inclusive, vídeos retirados Pela plataforma? pela plataforma e pela justiça. Então, assim, já tivemos situações onde a gente falava a verdade Uhum. e fomos acusados de fake news, tivemos que retirar vídeos, e aí depois se comprovava que o vídeo não tinha nenhuma fake news, né? Inclusive como deputado, tá? Inclusive como deputado. Eu tive um vídeo retirado da minha plataforma com um pedido judicial, dizendo que a gente estava espalhando uma fake news, quando eu estava num debate com outro deputado. E aí depois de 2 anos praticamente, Uhum. o processo anda e tudo mais, o desembargador reconhece ali, o juiz reconhece que eu estava no exercício da minha profissão, no exercício não da minha profissão, né, no exercício ali do Uhum. mandato, que eu tinha não só liberdade, mas como imunidade, né, que é uma coisa que está sendo retirada. Hoje a principal prerrogativa do parlamentar hoje, que é a que eu mais valorizo, é a imunidade de parlamentar. É a imunidade pelo que é dito em tribuna. É a imunidade pelo qual o parlamentar pode se expressar e falar. Porque, querendo ou não, o parlamentar, ele está ali representando o cidadão. Concorda comigo? Então, o Concordo. parlamentar, ele é a voz do cidadão.
Se ele não puder mais falar aquilo, ou expressar aquilo que o cidadão lá embaixo da ponta tá sentindo, não faz mais sentido nenhum. Aí a gente pode fechar o parlamento e ninguém precisa se expressar mais, não precisa falar mais, porque é a principal atividade do parlamento, vem de parlar, vem de falar. Não posso mais me manifestar. Ulisses, mas a forma como vocês se manifestam, como é que é a forma que o cidadão lá de baixo entende, às vezes? Como é que é a forma que aquele cidadão lá de baixo se expressa, às vezes? Porque aqui eu tenho que me expressar, talvez com um pouco mais de cuidado. Não, basta ter um decoro. Mas cuidado, eu posso falar assim, eu posso mostrar assim, eu posso se questionar assim. Esse é o meu objetivo. Mas não, isso não pode. Então, ficou um linear, e a partir do momento que você cria regras do que pode e o que não pode, aí é onde a gente entra na questão da liberdade. Quando você cria regras, quem vai definir essas regras? Quem vai ser isento o suficiente para falar que aquilo pode e aquilo não pode? Esse é o grande ponto. Por que que isso pode, por que isso não pode? Aí muda o governo, o outro fala que pode, outro muda o outro fala que não pode. Aí entra um juiz no Supremo Tribunal Federal com outro pensamento, fala, quem que vai definir? Isso vai ser definido conforme a ideologia de cada um, e nós estamos ferrados. Então, essa regra que eles querem o tempo todo, essa regulamentação que eles querem o tempo todo fazer, ela é ruim porque quem vai regulamentar? A quem vai caber isso? Quem vai ser imparcial o suficiente para julgar aquilo? Então, esse é o grande problema que a gente tem atravessado no Brasil. Você acha que essa questão de pesos e contrapesos e órgãos reguladores ou órgãos ali mediadores que tenta controlar no Brasil, acho que já foi perdido. Inclusive eu falei isso num outro podcast que eu gravei aqui, falando eu acho que com o Ione Cuba e com o Leandro Figueiredo, que eu gravei com eles dois, que eu falei, mas você acha que o nosso legislativo não teve parcela de culpa nisso? E tá tendo ainda? Não, com toda certeza. O legislativo é o principal culpado. Por que o legislativo é o principal culpado? Porque ele deixou chegar nisso. Mas por que ele deixou nisso? Porque ele era covarde. Mas ele era covarde à toa? Não, não era covarde à toa. É porque boa parte dos nossos parlamentares, na história falando, foram alvos de escândalos de corrupção. E aí os caras ficavam literalmente, vamos dizer assim, na mão. Eles ficavam com medo. Então essa covardia é porque eles tinham o rabo preso. Essa covardia é porque literalmente eles estavam aí, poxa, olha, se você não mexer com a gente aqui, a gente segura de cá. Então essa covardia, ela foi um reflexo daquele parlamentar corrupto que deixou chegar lá. Eu acho assim, Luiz, hoje, atualmente, a única instituição que consegue... Porque o Brasil já se perdeu. Eu vou ser sincero, pessoal, dependendo se você é de esquerda, de direita, eu vou falar minha opinião, que eu sempre falei aqui, não vou deixar, não é questão de lado, é questão de certo. Eu falo que hoje, atualmente, no Brasil, a gente não tá mais numa democracia. Só basta, vamos supor agora, igual o Lula falou uma babaquice aí, umas palavras racistas aí, não é quem fala, é quem pode falar. Não é a fala, é quem fala. É quem fala. Cara, e isso é assustador, porque a gente vê uma certa, tem que ser sincero, a gente tá vendo uma certa regulação de pessoas que eles colocam como possíveis opositores que podem no futuro ganhar a presidência, que podem chegar ao Senado. A gente tá vendo que tá tendo uma certa perseguição. A gente tem que falar, ser sincero. E a gente tá vendo que os senadores estão inertes a isso. E a única instituição que pode colocar um limite hoje é o Senado Federal. O Senado Federal são os senadores, então o nosso Senado tem que tomar postura. Então a gente já tá caminhando para uma situação de risco democrático. Que eu falo, infelizmente, o nosso STF tá abusando muito de muitas medidas há muito tempo. A gente vê o tamanho da covardia do Senado, quando um Senado consegue 41 assinaturas em um pedido de impeachment de um ministro, e o presidente do Senado diz que nem com 81 assinaturas pautaria aquilo. Então a gente percebe não só a covardia, mas a inércia do poder. Qual que é o problema de pautar? Qual que é o medo de pautar? O que aquele senador lá tem que ele tá com medo de pautar? Então essa inércia é que tá fazendo com que o país cada vez mais vá pro... É igual você falou, e a gente acaba perdendo o controle porque existe pesos e contrapesos. Então, nenhum poder pode atravessar o outro. O judiciário tá aqui, o executivo e o legislativo. Um faz lei, outro executa e o outro julga.
Só que a gente tem um órgão no Brasil hoje que ele julga, ele executa e ele cria leis. Igual a questão de regulamentação de redes sociais, de internet. Pessoal, isso tem que ser votado, porque isso mexe com a minha vida, com a vida do Luiz e com a sua vida que tá aí assistindo. Então isso começa a ficar muito arriscado. Recentemente eu até fiz um questionamento nessas entrevistas de rua, perguntando pra moça se ela era a favor da regulamentação das redes sociais, e ela me disse que era. Ela falou assim, tá, mas por quê? Aí ela foi falando, porque acho que estão falando coisa demais, né? Enfim, estão abusando, muita fake news, tudo mais. Falei, bom, interessante, é isso que você acredita? É isso que eu acredito. Falei, então, vamos dar um exemplo muito simples, que geralmente o pessoal, eles olham a rede social como se a rede social fosse uma coisa distinta, né? A rede social tá aqui, nós estamos aqui, é sempre assim, como se fosse uma coisa separada. Mas não, a rede social é a nossa vida hoje. Então, o exemplo que eu dei pra ela foi o seguinte, imagina você aqui na avenida, a gente tava na Avenida Paulista, imagina você aqui na Avenida Paulista, você pega um banquinho, você sobe em cima desse banquinho e você começa a falar, tá? Você acredita numa determinada coisa e você vem aqui pra você defender essa coisa. Você pode fazer isso, não pode? Eu posso fazer. Bom, beleza, bacana. Você é livre pra fazer isso, né? Ah, sou livre pra fazer isso. Bacana. Agora imagina, se a hora que você subir naquele banquinho e começar a falar, você fica muda. E tudo que você estiver falando antes, estiver passando por um filtro de checadores. Aí eles vão checar se aquilo que você tá falando é verdadeiro ou falso. E se eventualmente aquilo for falso, classificado por eles como falso, não vai sair sua voz. Você tá sendo censurado. Você acha legal isso? Aí ela parou, pensou, falou assim, mas... Falei, você foi censurada. Eles nem te deixaram falar. E quem que vai ser isento o suficiente para definir que aquilo que você tá falando em cima do banquinho na Paulista lá é certo ou é errado? Que ótica que vai definir aquilo? Ficou comprovado agora, por exemplo, se não me engano, um secretário norte-americano aí disse que aquela agência que foi extinta agora pelo Donald Trump, né, o SAID, eles estavam usando ela, por exemplo, para contratar checadores aqui. No Brasil. Então, para bancar empresas de checadores de opinião aqui. Mas peraí, quem estava financiando isso era um governo de esquerda. Ou seja, o filtro que esses checadores que estavam recebendo para fazer essa checagem, qual que era? Era um filtro de esquerda. Aí a menina parou, refletiu, falou assim, não, é verdade, né? Depois você não vai poder falar mais. E a gente estava discordando numa pauta, né? A gente estava discordando, por exemplo, na pauta da escala. Eu falei, bom, quem que tá certo aqui na escala? Você que defende a escala, que é contra a escala 6x1, ou eu que defendo que o cidadão tem que ser livre para poder trabalhar quantos dias ele quiser? Aí ela falou assim, pois é. Então, quem tá certo aqui? Em tese, eu acho que eu tô certo e você acha que você tá certo. Mas isso aqui é um debate público. Quem vai definir se isso aqui tá certo ou tá errado são todas as pessoas. Quem vai definir se quer trabalhar todos os dias é o cidadão. Quem vai definir se ele quer trabalhar tantos dias é o cidadão. Então, no final, são as pessoas que decidem. E se a gente não puder mais falar, como é que é? Quem vai decidir? Ela ficou refletiva. Pois é, isso é regulação. Pois é, ainda bem que ela ouviu, porque tem pessoas que vai falar pra você, já vai te chamar de fascista, nazista, tudo com isso, aí eles vão acabar chamando, né? Mas eu queria fazer outra pergunta pra você. Você já se expôs bastante gravando manifestações aí pelo Brasil, principalmente em São Paulo, na Avenida Paulista, atualmente no FMT aqui, depois até que você conta um pouquinho lá que teve com o MST, e isso envolve risco. E houve um momento que a sua segurança pessoal esteve realmente ameaçada? Já, várias vezes. Já tomamos alguns socos. Sério? Chutes, porrada? Já. Como que foi? Conta pra gente. Não, a gente vai fazer o questionamento, normal, certo, né? Só que às vezes a gente tá em alguns momentos, as pessoas acabam se exaltando, né? Então jogam coisas na gente. Recentemente aqui, o MST teve no INCRA também. No INCRA. Ali próximo ao Chopão, ali em Cuiabá. Certo. Em Cuiabá. E nós fomos ali questionar. Na hora que eu tava ali questionando já a terceira, quarta pessoa, cara, rodearam a gente e agrediram bastante. E eu consegui sair, mas pegaram o menino que tá filmando ali e bateram bastante. É uma situação que acontece, infelizmente não era para acontecer, mas a gente percebe que são pessoas que são, para mim, o MST é um movimento terrorista, um movimento que invade terras, que não ajuda e não agrega e não produz nada. E aí ficou comprovado que era um monte de massa de manobra, um monte de vagabundo, literalmente, que estava ali à toa, sem fazer nada, acampado num prédio que é privado, inclusive, sujando o prédio, um monte de banheiro químico no meio do centro da capital ali,
E ao serem questionados, nenhum deles sabia nem o que era a reforma agrária, que é, em tese, né, a principal bandeira do movimento deles. Então o cara tava lá de uniformezinho, bonezinho do MST, camisetinha vermelha, e não sabia nem o que significava a reforma agrária. E aí ficaram agressivos e acabaram agredindo ali a mim e o rapaz que tava me filmando. Um absurdo. A gente condena veemente isso, a gente evita qualquer tipo de agressão, evita de que a coisa escale e chegue nesse ponto, mas a gente percebe que essas pessoas, assim, quando são questionadas e não conseguem debater e não conseguem literalmente ele ter um argumento para poder defender aquilo que eles estão lá, né? Então, assim, tá com a camisetinha lá do Che Guevara, tá com a camisetinha do Marx, mas aí você pergunta uma coisa sobre o Marx, sobre o Che, não sabe responder. Então, é aquela coisa, né? Então, um monte de fantoche. Você falando isso aí, eu lembro de um vídeo que o cara faz, mulher professora, que foi inclusive até num estado, acho que lá no Nordeste, ela tava com a camisa do Che Guevara e o cara pergunta, mas quem que é esse cara que tá aí na sua camiseta? Ela, não, esse aqui foi um grande professor, um grande educador. Eu falei, porra, mano, é foda. Mas beleza, pessoal, agora a gente tem que faturar. Você que tá nos assistindo, eu peço encarecidamente pra você se inscrever no canal, nos seguir, dar aquela moral pra gente, fortalecer o nosso trabalho. E agora vamos falar dos nossos grandes apoiadores. Você que tem seu veículo, seu carro, sua motocicleta, caminhonete, todo tipo, até sua bicicleta, quiser colocar o rastreador, CBA Rastroseg 24 horas por dia, monitorando o seu bem material para você deitar a cabecinha no travesseiro, dormir tranquilo. A SMO Comunicação e Gestão, você vê todas essas artes que é feita aí pro Cuiabano 40 Graus, é a SMO que cuida dessa parte pra gente, ajuda a gente a gerir o nosso podcast. Então procura a SMO lá nas redes sociais, fala que veio pro Cuiabano 40 Graus, quero dar um grande abraço pro nosso amigo Selmo. Tamo junto aí, cara que nos ajuda demais. Eu sou grato de coração pelo apoio que você sempre dá pro Cuiabano 40 Graus. E você que toma tereré, Luiz? Tomo. Geladinho? Você quiser lá, você já foi na rodoviária de Cuiabá? Onde? A rodoviária de Cuiabá? Já fui. Agora, como tá na reforma? Não, depois que reformou não fui. Não, que isso, pô, tá espetacular. Virou praticamente um shopping. Então você que quer tomar seu tereré, as melhores ervas do mercado, vá lá na Empório Showmano, fica ali na entrada da rodoviária de Cuiabá. Já aproveita e faz aquele tour pela rodoviária. Eu sou um grande fã porque o trabalho que está sendo feito lá pelos nossos parceiros da Sinarte, que atualmente administra a rodoviária de Cuiabá e administra várias outras rodoviárias do Brasil, tá de parabéns. Inclusive Bob's 24 horas, lanchonetes exclusivas, inclusive até o pessoal que curte aquele sanduíche de mortadela que tem lá em São Paulo, no Mercadão. Você sempre tá em São Paulo, né, Luiz? Então, possivelmente estão trazendo uma... Depois eu vou até confirmar lá com o Selmo, mas tá trazendo pra cá a Cerati, que vai fazer esse sanduíche aí. Então você vai lá, conheça a rodoviária de Cuiabá. Dá aquela moral, beleza? Eu ia bastante quando eu morei em Sorriso, né? Quando eu tava como deputado. E aí eu geralmente vinha a sessão era na quarta-feira. E aí eu geralmente pegava um ônibus à noite, terça-feira à noite, e vinha pra sessão 4 pra chegar de manhã aqui na quarta-feira. Aqueles ônibus leito, bacana, gostoso de dormir. Eu vinha dormindo de Sorriso pra cá. No segundo ano de mandato ali como deputado, geralmente quando eu vinha de Sorriso, eu vinha de ônibus na terça-feira à noite. Sorriso, Sorriso tá bom, mas tá meio complicado, a sensação de violência lá tá pesada. Inclusive, eu quero mandar um abraço pros nossos amigos da Força Tática lá de Sorriso, que eu tive o prazer de encontrar hoje lá na Tactical Force, nosso outro grande amigo Yuri. Tamo junto aí. Luiz, vamos falar agora sobre política externa e taxações dos Estados Unidos. Recentemente, os Estados Unidos anunciaram taxações de 50% sobre produtos brasileiros, além de sanções políticas a vários ministros da nossa Suprema Corte e algumas outras figuras do governo federal, como o ministro da Saúde. E eu acho que vai rolar mais cabeça. O que você acha? Que vai rolar mais sanções aí para mais alguma galera? O que você me fala? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. A gente acompanha lá o que o Eduardo vem fazendo. O Eduardo Bolsonaro tem feito um belo trabalho fora do país, representando o Brasil no que tange a liberdade, né, no que tange a liberdade de expressão, defendendo com unhas e dentes lá a nossa democracia, que o PT tanto fala em democracia, mas a gente percebe que hoje o que a gente menos tem é a tal da democracia. E lá nós temos lá o Eduardo brigando lá fora por isso. Eu acredito que vem assim mais sanções, porque o Brasil ele está tratando essa situação, e eu acredito, não acredito que ele esteja tratando essa situação com relapso, não. Eu acredito que ele saiba muito bem o que ele está fazendo. Mas quando eu digo que ele sabe muito bem o que ele está fazendo, eu quero dizer que ele sabe muito bem que ele está fazendo errado. Que ele sabe muito bem que ele está fazendo muito errado e ele quer fazer errado, de propósito. Sabe por quê? Porque a esquerda vive do caos. O PT vive do caos. Quanto mais caos, quanto pior tiver, é do que o PT vive.
Por quê? Porque o PT quer aquela pessoa na miséria. Porque a pessoa na miséria depende do Estado. E ela depende 100% do Estado. Então, se o Estado vai lá e dá uma migalha para ela, ela fica feliz. Então, quando o Lula já chegou até a falar, acho que outras vezes nesse sentido, né? A pessoa estuda um pouquinho e deixa de votar na gente, né? Tem uma fala dele aí Um pouquinho recortada mais. nesse sentido. Então, o PT vive de miséria. A esquerda vive de miséria. O comunismo vive de miséria. O socialismo vive de miséria. Eles querem as pessoas na miséria para depender do Estado. Quanto mais pessoas dependendo do Estado, mais eles manipulam. Porque quando a pessoa passa a depender menos do Estado, quando a pessoa passa a ter aquele dinheirinho dela, quando ela começa a trabalhar, quando ela começa a ter a liberdade dela, quando ela começa a ter a independência dela e passa a não se importar mais tanto com o Estado, passa a não depender tanto do Estado, essa pessoa sabe escolher melhor, consegue pensar melhor. Agora, aquele que tá lá na merda, infelizmente, ele fica totalmente dependente. E quando o cara tá totalmente dependente, qualquer favor que o Estado faz, ele dá um sorriso. Então o PT vive disso aqui. Eles alimentam isso aqui. Então quando as pessoas falam, pô, o não tá indo lá conversar, não tá indo conversar provavelmente de propósito. Ele quer isso aqui cada vez pior. O socialismo quer isso aqui pior. O comunismo quer. Quando o cara coloca lá um Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal e sai contando para todas as paredes com alegria imensa de que tá feliz que colocou um ministro comunista no Supremo Tribunal Federal. O Lula deu todos os sinais de que ele quer isso. Todos os sinais de que ele quer esse caos, que o PT vai viver desse caos. Então, assim, isso é triste, muito triste. A gente espera aí que eles não sacaneiem as eleições do ano que vem, né? Porque a gente pode falar que as últimas eleições foram estranhas. Não vou falar outras palavras, que hoje em dia a gente não sabe mais o que pode falar. Mas que foram estranhas, foi. Que a balança não foi igual, não foi. A balança foi totalmente desigual, pesou muito pro outro lado. Então, assim, é triste isso. É triste só de eu ter que chegar aqui no podcast e falar assim, cara, não sei o que eu posso falar. Já foi várias vezes aqui. Olha que ponto, hein? Pô, não posso. Eu imagino que vários outros convidados. É arriscado fechar ou até ter uma intimação. Recentemente, não sei se você acompanhou, mas teve um debate do Holliday com o Jones. Você chegou a ver? Eu vi os cortes, alguns cortes eu vi. E aí foi interessante que ele vai e fala pro Jones. Você deve ver esse encontro aqui, a fala. Quer ver? Ele manda o Jones repetir. Dá pra gente caçar aqui no notebook também. Quer ver? Procura o que ele fala, muito engraçado. Que ele vira pra ele e fala assim, e manda ele repetir. Acho que é isso aqui. Holliday Jones, né? Tem um trecho que ele fala, e aí ele vira pro Jones, que é um comunista declarado e tudo mais, e fala pro Jones repetir uma fala que ele falou a respeito do Supremo Tribunal Federal há alguns anos. Ah, eu vi essa fala. E é uma fala que ele chama que tem que odiar os ministros, enfim, que tem que... É uma fala pesada. E ele fala isso e manda o Jones repetir. Você tem coragem de repetir isso hoje, nos tempos atuais? Se você tiver, fale. E ele não repete. É muito interessante. Tá alguns cortes aqui, mas não tô achando essa fala. Depois a gente procura e coloca na edição, né, na tela que ele fala. Isso. Mas você vê que todo mundo tá inseguro. A gente não sabe o que pode ser dito. Mas aí agora o pessoal falando que o Eduardo tá agindo contra o país lá fora. Quantas vezes os parlamentares de esquerda foram para fora do país para tentar fazer alguma bagunça lá ou para inventar mentiras? Que eles iam para inventar mentiras. Agora não, agora a gente tá indo para falar a verdade, para falar o que tá acontecendo aqui. E não somos só nós que estamos falando, não é só o Eduardo que tá falando. Hoje, se eu não me engano, acho que foi hoje ou foi ontem, que a Google, a Apple e várias outras gigantes de tecnologia, 81 empresas americanas, vão e falam que o Supremo tá abusando. Supremo e o governo federal estão tomando medidas abusivas contra as redes sociais, contra as empresas de tecnologia. Então a gente percebe que isso fugiu totalmente do controle. Então ou a gente dá um jeito de resolver isso ou vai ficar cada vez pior. Eu vou ser sincero com você de todo o coração. Eu espero estar totalmente errado, mas eu acho que esses caras vão escalar ainda mais essa queda de braço com o governo americano, não só isso. Eu espero estar totalmente errado, equivocado com as minhas palavras. Espero, por Deus do céu, de coração, porque todos nós vamos sofrer.
Mas eu acho que eles vão acabar fazendo uma interferência muito forte ano que vem nas eleições. Eu tô vendo que o Brasil tá caminhando para aquela eleição do Maduro contra aquele cara lá. Vai ter uma interferência muito forte. Houve o Valdemar, presidente do PL Nacional, fazendo uma fala, eu vejo que ele tá muito desanimado. Um cara que já é, assim, antigo, muito experiente na política nacional, muito cabisbaixo, uma aparência muito depressiva, debilitada. E ele fala, até falou inclusive do Tarcísio, se o Tarcísio vir, vai vir pro PL, porque eu acho que ele tá sentindo que os caras vão pesar a mão no Bolsonaro e vão arrebentar o Bolsonaro, porque o que a Polícia Federal fez de vazar conversa, que não tem nada de criminosa aquela conversa, é conversa pessoal, às vezes até eu com você estressa, né? Não vou falar que as palavras que o Eduardo usou pro pai dele sejam, né? Foi feio, mas assim, é discussão, calor do momento. A gente tá passando por um momento muito estressante no Brasil, o cara perdeu toda. Então você tem discussão familiar. Aí os caras pegam isso, coloca em rede nacional. A gente sabe que esses caras é igual você jogar uma carne sangrando num rio cheio de piranha. O que as piranhas vão destruir? E é isso que eles estão fazendo. E eu acho que com essas. Vazando essa conversa, que a gente sabe que não tem nada de criminoso, mas você acaba conseguindo minar a moral, principalmente familiar, tanto do ex-presidente Bolsonaro como da sua família. Que, inclusive, eu acho que houve um problema ontem com os avós dele, com a mãe dele, uma questão de sequestro. Eu não acompanhei direito, porque eu tô na correria monstra também. Não consegui acompanhar hoje as questões dos noticiários. Mas eu vi alguma coisinha desse tipo. Então você vê que a gente tá caminhando aí para um regime totalitário mesmo. O cara não vai chegar aqui e cercear meu podcast, que é um podcast pequeno aqui em Cuiabá. Que às vezes tem um alcance, mas a partir do momento que começar a incomodar, porque assim, vai começando por cima. Então, você não precisa tacar igual era antigamente uma ditadura que você chegava, botava tanque de guerra, fuzil. Hoje não, é o poder da caneta. Então, o cara cerceia que tem o poder de mudar a realidade do país, que hoje a maior força política é o bolsonarismo. Não tem boca, se hoje for Bolsonaro e Lula, você pode ficar puto que for quem tá assistindo aí, que às vezes não concorda com a nossa opinião. Mas o Bolsonaro vai atropelar o Lula na eleição. É o grande líder. Você entendeu? Atropela o Lula atualmente. Saiu uma pesquisa hoje, eu acho que eu vi até no Folha, é até charada da nossa Folha aqui, é Poder 360. Poder 360 é a charada da Folha 360 que a gente tá gravando hoje. Até agradecer aí o Betel, nosso grande amigo. O pessoal não vai perseguir você não, Betel, relaxa. Então eu vi umas pesquisas lá que mostrou aí que o Tarcísio empata, a Michelle ganha. Então a gente, cara, eu tenho certeza que eles vão patrolar, meu irmão. Eles vão passar o trator em todo mundo. É, o que estão fazendo com E o que preocupa mais que eu vi hoje, tem é muita injustiça. um grande oficial aí das Forças Armadas que pediu baixa, é o major do Exército. Depois vocês procuram lá, Ernesto, não vou lembrar o sobrenome dele. Ele era um cara de Forças Especiais, ele foi um Kids preto, pediu baixa, hoje tá nos Estados Unidos, casou com uma oficial do Exército norte-americano, mora nos Estados Unidos. E ele é um cara muito inteligente, um cara diferenciado, depois eu vou até mostrar a rede social dele pra você, vale a pena acompanhar ele. E ele tem muita informação. E ele falou, cara, que o Brasil, junto com o Celso Amorim, inclusive, você pesquisar, e pode ir na internet pesquisar o Celso Amorim reunindo, só que o cara é de país aí extremista, mas reuniu muito com o pessoal da Venezuela. E a Venezuela, pra gente sabe, hoje a Venezuela tá cercada. Hoje a gente tem 6 navios americanos na costa venezuelana. E a Venezuela tá cada dia também insuflando isso aí. E falando que tem países que vão apoiar. E dizendo que o Brasil também tá nesse possível cordão de parceria. Aí ele tava vazando que tinha possível governo brasileiro. Não, espero que seja outra mentira também, né? Mas ele é difícil, porque ele é um cara muito certo no que ele fala. Dizendo que o Brasil tinha um plano pra resgatar o Maduro. Porque não cair na mão dos americanos. Eu não duvido, não resgatou lá. Você entendeu? Não foi lá visitar a Cristina Kirchner, meu irmão, foi lá resgatar a outra lá. A peruana lá. Eu também acho que eles fizeram sim. Que esses caras aí já perderam o limite já, cara. E é preocupante isso aí pra todo mundo. Porque senão, isso aí, meu amigo, isso aí pode gerar um desgaste aí sem volta. O Brasil tomar uma recessão aí, tomar umas sanções aí que nunca mais recupera a sua economia. A gente vai afundar igual Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, Rússia, né? Então isso é complicado, hein, bicho? Mas e aí, respeito da lei Magnitsky. Você acha que alguma outra autoridade vai tomar essa lei aí? Algum ministro supremo? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Se eu puder manifestar o meu desejo pessoal aqui, sim, espero que sim. Espero que mais ministros sofram essa sanção e que ela seja cumprida efetivamente. Que a gente tem percebido aí que eles têm tentado a todo custo
dá um jeito de burlar a lei, mas na hora que você pega pra estudar um pouquinho a lei, cara, não tem como fugir não, bicho. Não tem como fugir mesmo. Vamos colocar exemplo, o cara às vezes vai comprar um carro no nome dele e eventualmente se ele tiver sancionado, lógico que a lei tem os níveis lá, né? Mas eventualmente se ele tá sancionado, porque é uma lei pra terrorista, né? É uma lei pra inimigos de Estado, né? Não é uma leizinha, é uma lei pra terrorista. Então, por exemplo, o cara vai comprar um carro. Se o software do carro for americano, o software, vamos botar aquele kit multimídia que vem no carro. Se for americano, já não pode vender. Porque aquela empresa do kit multimídia pode ser sancionada. Sim. Então, esse dia atrás eu vi o cara falando de um veículo, até um veículo importado, ele falou assim, não, esse veículo aqui, se ele for pra comprar, ele não vai poder comprar. Então, assim, passagem de avião, agora parece que eles querem ampliar isso pra passagem de avião, que eventualmente é o correto também, porque se eventualmente a empresa de avião opera com outras empresas internacionais, ou se é uma empresa que tem operações lá, também não vai poder. Então você imagina, daqui a pouco, pode voar de avião, não tem mais cartão de crédito, vai poder ter conta em banco, vai ter conta em banco. Como é que ele vai ter conta em banco? Se todos os bancos praticamente utilizam um sistema de fora, vai para uma cooperativa, peraí, se a cooperativa faz investimento internacional, como é que faz? Então assim, ele vai ficar amarrado daqui a pouco de não poder viajar. Hotéis, quantas redes de hotéis a gente tem aí que também tem parcerias com hotéis lá fora, que também não vão querer assumir isso. A gente tem que pensar o seguinte, aqui eu acho que o Supremo, né, e eu acho que algumas pessoas do executivo ali, ligadas ao acho que eles não pararam pra pensar ainda, que é o seguinte, essa é uma lei pra terrorista. Isso é uma lei pra quem infringe direitos humanos de maneira grave, violações graves de direitos humanos. Ou seja, é uma lei pra estipar o cara mesmo, o cara ficar inviável na sociedade. Esse é o objetivo. Então eu espero sim que seja cumprido, eu espero sim que mais ministros sejam sancionados, não só ministros, mas que eu espero que mais pessoas do executivo que são ligadas ao governo federal também sofram essa sanção. Que é a única forma da gente ter de volta a nossa liberdade. Essa parada é séria mesmo. Inclusive teve até reunião de alguns banqueiros com alguns ministros lá da Suprema Corte, onde abriram um pouquinho mais o olho dessa galera. Não sei se você ficou sabendo dessa reunião. Sim. Onde os caras falaram, cara, a coisa é muito mais séria do que vocês imaginam, que o pessoal tá levando a brincadeira. Aí chega nosso ministro comunista e pega e faz uma... vai punir os bancos. Perdeu 40 bilhões e 900 milhões de reais o valor de mercado. O Banco do Brasil já vem desvalorizando já desde o começo do ano. Se não me engano, já teve mais de 30% de desvalorização. O cara me fala aí, isso de janeiro pra cá. Aí um ministro vai me dar uma decisão dessa com efeito vinculante. Pô, perdeu 6, 7% num dia. Vai fazer a conta aí. O que você falou são bilhões. O que eu acho mais absurdo é a questão do... Cara, o cara é cínico demais. Eu acho que depois de um dia perdeu 40 bilhões ali por causa de uma medida. Ele não tá tendo noção do cargo que ele tá, cara. Tipo assim, você chega revoltado. Porra, meu irmão, acorda, bicho. Eu não posso tomar qualquer medida porque senão eu, tipo assim, eu acabo prejudicando outras pessoas. Até na sua função, cara. Aí o cara, na poder da porra da caneta dele, ele tá nem aí, foda-se. E se der merda, não é culpa minha. Entendeu? Não é culpa minha, tem nada a ver. Uma coisa tem nada a ver com a outra. O cara cínico, bicho. Assim... Perderam a noção. Não, bicho, o cara é foda. Ulisses, mas se você pudesse elencar hoje 3 prioridades urgentes para melhorar a vida dos nossos conterrâneos, dos brasileiros, quais seriam? Bom, a primeira, nós precisamos ter a nossa liberdade de voto, né? Então é rechaçar qualquer tipo de regulamentação de rede social, qualquer tipo de regulamentação. Ulisses, mas poxa, acontece abuso. Nós já temos legislações para coibir abuso, né? Agora, o exemplo, a própria questão do Felca aí, que ficou famoso. O que ele denunciou, já tem lei para coibir aquilo, certo? Já existem instrumentos para coibir aquilo. Não há necessidade de você querer regulamentar a rede por conta de um fato daquele, se a gente já tem instrumentos que podem punir aquela situação. Sim. O que a gente tem é uma inércia do Estado que não está punindo. Então a gente precisa aí dar uma arrochada na fiscalização, porque legislação já tem. O Brasil tem lei demais. Lei para tudo, cara. Tem lei pra tudo. Eu fiz mais uma lei. Meu Deus, você já tem muita lei pra tudo. Cada hora é uma lei. É uma lei. Eu até falo, inclusive, que a gente devia fazer um federalismo de verdade no Brasil, que hoje não é. Hoje é muito Brasília e pouco Brasil. Então, as atribuições estaduais, por exemplo, são pequenas perto das atribuições federais. Então, eu acho que isso tinha que ser mudado, né? Funcionar mais como funciona o sistema norte-americano ali, onde os legisladores estaduais podem fazer ajustes maiores
né, ou tão quanto os legisladores federais. A gente percebe que algumas atribuições são estaduais, pelo direito penal, várias coisas são atribuições de parlamentares estaduais lá, que ficam mais próximos. Como é que a gente vai discutir Mato Grosso no Congresso Nacional com 8 deputados federais no meio de 513? Então, assim, não tem condições. Você percebe que às vezes alguma pauta que é atinente, que é importante para o estado de Mato Grosso, pode não ter tanta repercussão, porque a gente tem poucos parlamentares. Então, a gente podia trazer essas atribuições para o estado de Mato Grosso. Vamos dar um exemplo, para ficar mais visível isso. Roubo de defensiva agrícola. Certo? Tem um tipo penal exclusivo para roubo de defensiva agrícola? Poxa, mas a pena é pequena. Poxa, então vamos aumentar essa pena? Vamos. Poxa, mas isso é federal. Pô, é federal, tá? Quantos estados têm esse mesmo problema? Concorda comigo que não são tantos estados? Então, assim, isso acaba não sendo uma pauta nacional. Então, essa atribuição podia estar aqui, a gente podia definir isso aqui, que a gente ia coibir, a gente ia estar mais próximo, a gente ia poder fazer isso, a gente podia colocar penas mais graves, e isso acabaria inibindo esse tipo de prática. Então, assim, esse é um exemplo em que eu falo que a gente tem que ter, então, assim, ser mais Brasil, menos Brasília. Distribuir mais isso. Isso seria uma segunda coisa. E a terceira, eu acho que a reforma administrativa, a reforma tributária, juntos ali tinham que caminhar, tributar mais renda, menos consumo, e a administrativa a gente precisa acabar com esse monte de penduricalho, enfim, com esse tanto de benesses que às vezes tem o alto escalão ali da administração pública. Então, acho que essas duas reformas aí, que são sempre repetidas, então a gente precisa de alguém aí com pulso firme para poder fazer essas reformas estruturantes do Brasil. Bacana. E olhando para frente, se você pudesse decidir hoje, qual seria o futuro que você desejaria para o Brasil nos próximos 10 anos? Eu desejo que a gente faça a curva novamente para a direita, para que a gente possa aí sonhar em ter novamente uma economia boa, para que a gente possa sonhar novamente em ter liberdade de falar, para que a gente possa sonhar literalmente em ter um Brasil justo para os nossos filhos que estão por vir aqui. Esse momento que a gente está atravessando é um momento extremamente delicado. Eu falo que essa geração nossa aqui viveu já bastante coisa, mas os nossos pais acabaram vivendo mais ainda, porque teve outros momentos interessantes. Mas a gente pegou aí uma pandemia e agora um momento delicado, envolvendo censura e fragilizando a nossa democracia. Então eu espero do fundo do meu coração que ano que vem a gente vire a página para a direita, para que a gente possa salvar o Brasil desse momento, que eu não esperava. A gente até achava que o Lula ia fazer um regaço, mas não achava que ele ia fazer um regaço tão grande. Isso aí. Que país você gostaria de deixar para as próximas gerações? O que você gostaria de deixar para as próximas gerações? Valores? Cultura? O que poder deixar para as próximas gerações? Eu sei que ele tá meio desanimado com o dia que ele tá no cenário. Os nossos valores. O que eu quero deixar é não desistam de lutar nunca, cara. Quando você pergunta para mim, pô, você não tem medo de estar ali se expondo, aquele pessoal agressivo, violento? Não vou dizer que tenho medo, não tenho medo. E eu peço para as pessoas, não tenham medo. Não tenha medo, você que está na universidade ali, você que é aluno da Universidade Federal, por exemplo, que é um antro de pessoas de esquerda, que é um antro de pessoas ali que estão tentando te doutrinar. Não tenha medo de expor sua opinião para o professor. Não tenha medo de expor sua opinião para os colegas. Porque não foi uma, duas, 3 vezes que eu fui ali na UFMT, abordei pessoas e as pessoas falaram assim, olha, eu sou de direita, mas aqui é ruim de falar disso. Eu falo assim, mas por que é ruim? Porque você sabe, né, o ambiente, as pessoas, todo mundo aqui é de esquerda, e se eu falo que eu sou de direita, eles não me chamam para fazer as coisas, enfim, não tenha medo. Ainda que você fique isolado, ainda que, enfim, façam bullying com você, agora tudo é bullying, né? Façam bullying com você, mas não tenha medo, porque o seu medo vai refletir no futuro da nossa nação. Então tenha coragem, vai para cima, debate, faz a sua opinião valer, expõe aquele cara que está fazendo de forma negativa, que você acha que é errado, coloque sua ideia, apresente ela e defenda ela com unhas e dentes. Não tenha medo. Então esse é o recado que eu deixo para as gerações que acreditam que a gente consegue melhorar o nosso país. Não tenham medo. Seu Ulisses, eu quero agradecer você por ter vindo aqui hoje, abrido o jogo no Cuiabano 40 graus. Um papo direto, um papo sincero.
Um papo para abrir a cabeça aí de muita gente. Espero que o pessoal tenha gostado de ter nos assistido. Falado um pouquinho sobre os desafios que a gente está passando atualmente no país, que são desafios que eu acho que a gente ainda vai ter que conseguir aí passar mais alguns obstáculos, que eu tô achando que esse obstáculo cada vez ele vai aumentar mais. Espero que está errado, mas o desafio vai ser grande. Então só quero aí desejar boa sorte para você. Pode contar conosco aqui, o nosso espaço sempre está aberto. Quiser vir participar depois, vamos tentar fazer aquele velho debate. Vamos ver se alguém topa fazer o debate contigo aí, que a galera tá meio assustada, tá com um pouquinho de medo. Já fica Mas aí, ó. Fica aí o convite pra quem estiver assistindo aí, ó. Se você é de esquerda e quer vir debater ideia nessa mesa aqui, ó. Tá aberto. Tá convidado, hein? Você que é de esquerda, que acha que tem a capacidade cognitiva, intelectual pra estar vindo na nossa mesa, sentar e trocar uma ideia, tá convidado, beleza? Quero agradecer mais uma vez aí a CBA Rastroseg, a SMO Comunicação e Gestão e a Empório Chomano e a Betel, que hoje abriu espaço pra gente aqui. Qual que é o nome do estúdio aqui, Betel? Folha 360. Quero agradecer o pessoal da Folha 360, vai lá, tem site, né? Procura o site da Folha 360, vai lá no Instagram, dá uma moral. Um estúdio maravilhoso, um estúdio bem equipado, surpreendente mesmo. Parabéns, tá, Betel, pelo estúdio aí. Tamo junto, espero gravar mais vezes aqui, com mais convidados, e se tudo der certo, a gente vai fazer um debate. E eu quero deixar aqui uma frase de impacto, né? Que o nosso podcast sempre a temperatura é alta e com espaço de reflexão de ideias. Até uma próxima, tamo junto, se inscreve no canal, dá aquela moral, segue a gente lá na rede social. Uma boa semana pra todo mundo, tchau, tchau.